aí, sou bom? Eu sou o Nando, sou professor de Biologia e eu vou te entregar um curso completo de Biologia aqui no YouTube, com aulas em alto nível, extremamente completas e aprofundadas. Só que para que eu consiga atingir o maior número possível de estudantes pelo Brasil, eu gostaria de te fazer um pedido. Gostaria que você se inscrevesse aqui no meu canal e já compartilhasse essa aula com seu amigo que também está estudando para o Enem. Então bora lá, sem mais delongas, roda a vinheta e bora para a aula. Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia com o professor Fernando Costa. Isso mesmo, do jeito que o povo gosta, sou eu mesmo. Senhoras e senhores, voltamos aqui então com mais algumas viroses. Terminamos de estudar agora as arboviroses, que são essas viroses transmitidas por artrópodes, e agora a gente vai ver essas viroses mais comuns. Viroses comuns que eu digo são esses outros tipos de viroses que não necessariamente são transmitidas por artrópodes. Na maioria das vezes, essas viroses elas vão ser transmitidas pessoa a pessoa. Trouxe duas doenças aqui de primeira para a gente estudar. A primeira delas é uma virose muito comum, que é a gripe. Então a gente sempre vai seguir esse mesmo esquema aqui. Eu vou te falar qual que é o agente etiológico, contágio, sintomas, a profilaxia e o tratamento se ele existir. Então vamos falar da gripe. Qual que é o agente etiológico da gripe? E os vírus da gripe, de um modo geral, são chamados de influenza. Esses vírus de influenza, geralmente eles vêm H alguma coisa, N alguma coisa. Lembra quando a gente estava estudando os vírus, que eu te falei que existem proteínas no envelope dos vírus chamados de hemaglutininas e neuraminidase? Eu te falei que, dentre outras coisas, as hemaglutininas e as neuraminidase, elas servem para classificar os vírus, principalmente os vírus da gripe. Então, por exemplo, se eu tenho H1N1, que é o vírus da gripe suína, porque ele possui a hemaglutinina 1, neuraminidase 1. Então, a gente sempre vai classificar esses vírus da gripe como influenza. Então, eles todos vão receber o nome de influenza e aí a gente vai classificá-los de acordo com o tipo de hemaglutininas e neuraminidases que eles possuírem. Então, a gente sempre vai classificar influenza, H alguma coisa, N alguma coisa. Beleza? Tranquilo? Então, o agente etiológico, o agente causador, o vírus causador da gripe e também dos resfriados, ele é chamado de influenza, H alguma coisa, N alguma coisa. H1N5, H2N12 e assim por diante, cada espécie, digamos. A gente não pode falar que vírus é uma espécie, porque espécie é uma classificação para ser vivo, mas cada cepa, cada tipo de vírus da gripe vai receber essa nomenclatura de influenza, H alguma coisa, N alguma coisa. Tranquilo? Qual que seria o contágio da gripe? O contágio da gripe se dá pelas vias respiratórias, quando uma pessoa passa de uma para outra. Às vezes a pessoa espirra próximo a você, ou então ela espirra na mão e você encosta na sua mão. Ou às vezes a pessoa está conversando perto de você e gotículas de saliva invisíveis, esses perdigotos, são gotículas de saliva invisíveis, eles vêm pelo ar e caem na sua mucosa, no seu olho, na sua boca. Às vezes você beija uma pessoa que está gripada, às vezes você abraça uma pessoa que está gripada. Então o contágio pelas vias respiratórias é quando partículas contaminadas com vírus caem nas suas vias aéreas, nas suas vias respiratórias, nariz, boca e olhos. Então eu costumo dizer que é a forma mais besta, a forma mais comum de contágio. Se eu estou aqui, eu dou um espirro, essas gotículas de secreção contaminadas com vírus, elas vão pairar sobre o ar. Vamos supor que a gente está numa sala que esteja com o ar-condicionado ligado. Esse ar-condicionado circulando, ele vai circular esse vírus, essas gotículas contaminadas com vírus nessa sala, e as pessoas, ao respirar, têm contato com esse vírus e se contaminam. Então é a forma mais besta, a forma mais comum que se tem de se contaminar com uma determinada doença, principalmente uma virose. Tá bom? Os sintomas vão desde febre, tosse, mal-estar e cefaleia. Febre, aumento da temperatura, tosse, mal-estar, cansaço, prostração e cefaleia, que é dor de cabeça. Tá bom? Profilaxia. A principal profilaxia de qualquer doença sempre vai ser a vacina, tá, gente? Então, se perguntar qual que é a profilaxia da gripe, sempre vai ser a vacina. É claro que você pode evitar locais cheios, locais fechados,
né, em determinadas situações, mas a principal profilaxia de qualquer doença vai ser sempre a vacina. O tratamento, não existe um tratamento específico para a gripe. Vamos supor, toma esse remédio, que esse remédio é para a gripe. Não, o tratamento é feito através de remédios que aliviam os sintomas. O remédio que vai aliviar a tosse, que vai aliviar a febre, que vai aliviar o mal-estar e a dor de cabeça. E aí, o negócio é tomar os remédios que vão aliviar os sintomas e esperar o seu próprio sistema imune dar conta daquele vírus ali, que o seu próprio sistema imune combata aquele vírus e acabe matando aquele vírus e te torne imunizado, você fique curado contra aquela doença. Qual que é o problema? Por que a vacina da gripe ela tem que ser tomada anualmente? Porque existem, né, uma infinidade muito grande de cepas de vírus diferentes. Existe um tipo chamado de rinovírus que ele é um vírus altamente mutável. Na verdade, os vírus da gripe ou os vírus influenza, de um modo geral, eles são vírus altamente mutáveis, né? Sofrem mutação muito o tempo todo. E acaba que todas as vezes que esse vírus sofre uma mutação, ele se comporta de forma diferente no nosso organismo. Por isso que a vacinação, né, da gripe ela é uma vacinação anual, porque todo ano surgem novos tipos, novas cepas. Cepa quer dizer tipo. Então surgem novas cepas, novos tipos de vírus diferentes, justamente porque eles são vírus altamente mutáveis, certo? Principalmente os idosos, pessoas com mais de 60, 65 anos que estão com o sistema imune já um pouco mais debilitado, eles devem ser vacinados, porque a chance deles virem a óbito com uma gripe é muito maior do que nós que estamos na faixa aí, entre 20 e poucos, e daqui a pouco eu falo minha idade aqui, né? Entre os 20 aí até os, né, antes de chegar nos 60, né, quanto mais jovem, mais eficaz é o seu sistema imune. Acima dos 60 anos, seu sistema imune ele já começa a ficar um pouco mais debilitado, então você tem que tomar um pouco mais de cuidado, e a vacinação contra a gripe para idosos, né, inclusive na nossa Vivo SUS, né, nosso Sistema Único de Saúde, a vacina da gripe ela é anual, e para pessoas acima de 65 anos ela é gratuita. Então, é extremamente importante vacinar os idosos. E aí, se o caso pegar a doença, não tem um tratamento específico, são remédios que diminuem os sintomas. A gente escuta falar muito também em resfriado. O que seria o resfriado? O resfriado é a própria gripe causada pelos mesmos agentes etiológicos, só que é quando essa doença ela vem um pouco mais branda, né? Com sintomas menos agudos. Então a pessoa vai sentir basicamente as mesmas coisas, só que ela vai sentir de uma forma mais branda. Ela não vai ficar tão prostrada, não vai se sentir tão mal quanto uma gripe de verdade. Então basicamente é a mesma doença, só que com sintomas mais a menos. Tá bom? Tranquilo? E aí aqui eu trouxe uma outra que eu queria discutir algumas coisinhas aqui com vocês, que é a SARS, tá? A SARS ela é a sigla em inglês para Síndrome Respiratória Aguda Grave. Eu não vou falar o termo em inglês aqui para não passar vergonha. Meu inglês é bom, mas não é tão bom assim, né? Então assim, eu não vou falar a sigla em inglês para não passar vergonha, mas é a sigla em inglês para Síndrome Respiratória Aguda Grave. Qual que seria o agente etiológico dessa doença? Seria o vírus SARS-CoV. Esse nome te lembra alguma coisa? Hoje, atualmente, no momento que a gente está gravando essa aula, a gente ainda está em período de pandemia da Covid-19. A Covid-19 é causada por um vírus chamado de SARS-CoV-2. É parente desse vírus aqui, SARS-CoV. É o tipo de vírus que a gente chama de coronavírus. O que são os coronavírus? Os coronavírus são esses vírus que tipicamente eles estão nos animais, eles atacam os animais até que em determinado momento eles sofrem uma mutação e passam a atacar a gente, passam a atacar nós humanos, né? Passam a parasitar nós humanos. O SARS-CoV foi o primeiro tipo de coronavírus que surgiu lá em meados ali dos anos 2000, também na China, que veio de uma mutação, né? Que ele ficava ali nos animais, sofreu uma mutação e começou a atacar, a parasitar os humanos. Houve um surto, não chegou, né? Houve uma epidemia, um surto epidêmico na época da SARS, matou muita gente, mas não chegou a ter uma pandemia como a gente teve do novo coronavírus. Por isso que o novo coronavírus, né, que causa a Covid-19, ele é chamado de novo coronavírus, porque é o SARS-CoV ou SARS-CoV-2. Né? Esse aqui ele pode ser chamado de SARS-CoV ou SARS-CoV. O coronavírus, como ele é o segundo,
né, vírus que também causa uma síndrome respiratória aguda grave, ele é chamado de SARS-CoV-2 ou novo coronavírus. Então eles são vírus muito parecidos. Tanto é que quando você vai vacinar o seu cachorro, seu gato, principalmente cachorro, você pode olhar lá que uma das vacinas que ele toma é vacina para coronavírus, que são esses vírus que ficam tipicamente nos animais até eles sofrerem mutações e passarem a parasitar nós humanos. Hoje mesmo eu estava lendo, né, eu sempre leio muita coisa todos os dias, batemos a marca no Brasil de 250 mortos por Covid-19. Né? A gente vai ter uma aula, eu vou gravar uma aula para você só sobre o Covid-19, mas eu queria deixar aqui, se você está assistindo essa aula, você perdeu algum parente seu próximo, você perdeu alguém, meus sentimentos, tá? Eu te desejo tudo de bom, desejo que essa fase difícil que a gente está vivendo passe e que você se sinta acolhido por mim e por todos da equipe nossa aqui, desse nosso curso. E eu desejo que você se recupere e fique tudo bem com você, com a sua família. Eu lamento muito, todo mundo da equipe, nós lamentamos muito, infelizmente, essas 250 mil mortes, tá bom? Mas a vida segue e a gente tem que seguir, ok? Como que é o contágio? A mesma coisa, pelas vias respiratórias, o contato pessoa com pessoa. Então, se a pessoa estiver conversando, gotículas de saliva da pessoa voarem, caírem no seu olho, na sua boca, no seu nariz, se você abraçar essa pessoa, se a pessoa que está contaminada segurar uma superfície, né? Se a pessoa tiver com vírus na mão, segurar a superfície, você pegar nessa mesma superfície, coçar o seu olho, levar a mão na boca, levar a mão ao nariz, você está sujeito a pegar essa doença. Ela é tão contaminante, né? Tem um poder de contaminação tão grande quanto do novo coronavírus, quanto da Covid-19, tá bom? Essa doença também matou muita gente, mas não chegou-se a instalar uma pandemia. Rapidamente ela foi contida, graças a Deus, e o estrago, digamos assim, da SARS, foi bem menor do que o que o novo coronavírus causou. Então, quais são os sintomas? Febre, tosse e o principal sintoma, o sintoma mais grave, que é a dispneia aguda, comprometimento da função respiratória. A pessoa que tem a síndrome respiratória aguda grave, o próprio nome já diz, a pessoa fica com uma dificuldade muito grande de respirar. Essa dificuldade muito grande de respirar leva a uma complicação metabólica que pode levar um indivíduo a óbito, justamente porque a pessoa ela não consegue respirar. E aí os sintomas vão evoluindo, a pessoa entra em coma e depois do coma a pessoa vem a óbito. Tá? Então, febre, tosse, uma dispneia, que é falta de ar. Dispneia é falta de ar, uma dispneia aguda, uma dificuldade enorme de conseguir respirar, cefaleia e diarreia. Tá? Então, a pessoa tem diarreia, dor de cabeça, a dispneia aguda, que é a dificuldade extrema de respirar, febre e tosse. Tá? Febre e tosse. Quais que seriam as medidas profiláticas para conter a SARS? Tá? Evitar contato com doentes em locais de ocorrência. Quando teve o surto da SARS, não foi necessário tanto o isolamento social, que é o que a gente está vivendo hoje, né? Mas evitar o contato com doentes em locais de ocorrência é uma medida profilática que precede o isolamento social, né? Pelo fato dela não ter virado uma pandemia, graças a Deus dela não ter-se uma pandemia instalada e não teve, né? O número de casos não foi tão grande, ela foi rapidamente contida, não foi necessário o isolamento social. Mas evitar locais de ocorrência e contato com doentes é uma forma de você se prevenir, é uma forma de se ter uma profilaxia. Profilaxia são aquelas medidas de controle, ou medidas de combate, ou medidas de prevenção. Então eu lembro que na época foram proibidos os voos para a China, alguns aeroportos foram fechados e aquele negócio todo, quase muito parecido com o que a gente vive e está vivendo hoje. Até hoje a gente ainda tem alguns países que estão com as fronteiras fechadas, né? A Itália recentemente fechou de novo. Eu sei que os Estados Unidos também, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está com as fronteiras fechadas justamente por causa da pandemia da Covid-19, que é Primin, que é a versão Plus Advanced, a versão atualizada. Houve uma atualização no sistema e saiu o SARS-CoV-2 ou SARS-CoV-2. Lembrando mais uma vez, o nome do coronavírus atual é SARS-CoV-2 e ele causa a Covid-19. Então você não deve falar o Covid, sim a Covid, porque ele causa a doença chamada
Covid-19, igual esse aqui. O nome dele é SARS-CoV. Ele causa a SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave. Tranquilo? Qual que seria o tratamento, né? Qual que seria o tratamento para essa doença? Não existe um tratamento específico, existem cuidados médicos e paliativos, né? Não foi se necessário desenvolver uma vacina, o mundo não entrou numa corrida para se desenvolver uma vacina para a SARS, como entrou na corrida para se desenvolver uma vacina para a Covid-19, graças a Deus. Agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, já temos a vacina da Covid-19. Viva a ciência brasileira, viva o Butantan. Então, cuidados médicos e paliativos. Caso a pessoa ela pode ter esses sintomas e passar um tempo e melhorar, ela pode ter a forma branda. Mas caso a pessoa ela tenha a forma mais grave, que é quando ela vai desenvolver essa dispneia aguda, essa síndrome respiratória aguda, né, a dificuldade mesmo de respirar, tem alguns cuidados médicos que devem ser feitos. Entubar a pessoa, fazer oxigenoterapia, né? Então, esses cuidados que se fazem, inclusive para a Covid-19, quando a pessoa chega a ser internada, são praticamente os mesmos cuidados, justamente para não deixar que essa doença se agrave mais e que essa pessoa venha a óbito. Tranquilo? Beleza? Tem muito tempo que essa doença aqui não cai em provas, mas fica ligado e a qualquer momento ela pode aparecer de novo. Tranquilo, meus queridos? Beleza? Então não saia daí, já já a gente volta com mais doenças. Foi um prazer inóspito, uma explosão de alegria, mandem brasa, beijo, tchau, juiz, até a próxima aula. Valeu!